Olá, eu hoje quero falar com vocês sobre o princípio básico da comunicação, ou então o perfil do comunicador. Primeiro, nós vamos falar sobre hermenêutica da comunicação. Hermenêutica nada mais é do que a arte de interpretar corretamente ou intelectualmente os fatos, os livros, os textos, as falas, os discursos, para depois da compreensão você explicar para a sua audiência. Então esse é um princípio básico da comunicação. A hermenêutica da comunicação consiste em você interpretar para depois explicar. Aí é que vem um detalhe muito importante para você que quer ser comunicador, que quer melhorar na comunicação, Você precisa primeiro aprender a interpretar. E o que é interpretar? Interpretar intelectualmente significa que não é um bicho de 7 cabeças, muita gente confunde, falando que está metido, que fala esse negócio de intelectualidade e tal. Não, é o termo correto para ser aplicado na hora certa. Interpretar intelectualmente significa você interpretar aquele livro, aquele discurso, aquele artigo, aquele documentário, seja lá o que for, da forma correta como ele é. E não você pegar o seu ego, suas emoções ou suas confusões, que todo ser humano é cheio de esquisitice segundo a psicologia, quando se estuda o comportamento, você vê sobre isso. Então, não é você pegar suas manias, aquele negócio, aquelas gastimunhas, aquelas indagas que são suas, de sua família, pessoais, para você colocar na interpretação daquilo dali, para você dar uma nova interpretação. Não, primeiro você precisa aprender, por exemplo, uma terra, para ela ser fértil, para ela dar o fruto que você espera ao lançar a semente, primeiro você tem que prepará-la. O céu, para chover aqui na terra, primeiro ele tem que ficar nublado. Tudo há uma preparação. Na comunicação é da mesma forma. Então vamos lá para os princípios básicos da comunicação, hermenêutica da comunicação. O que é isso? É preciso mesmo? É sim, você tem que aprender. Quem já é experiente, já aprendeu com outros experientes, aprendeu lendo. Ninguém consegue chegar ao estado de excelência em uma profissão se ele não teve a humildade de aprender, senão ele vai fazer um amontoado de coisas, um misturado de negócios, que no final ele não vai conseguir atingir o seu objetivo e nem agradar o seu público, ouvinte, espectador, telespectador ou leitor. É por isso que muita gente diz assim, fulano de tal, se falar 20, 30 palavras, a gente entende perfeitamente, de maneira minuciosa e detalhada, aquilo que ele está falando. É bom ouvir aquela pessoa, mas tem gente que passa o dia inteiro falando, faz um mistureixo danado de palavras, mistura emoção, coisa pessoal com social, tira a interpretação intelectual das coisas e bota seus pontos de vista baseados no achismo, sem embasamento lógico, científico, sem nada. Por que a gente entende melhor aquela pessoa e não aquela outra? Exatamente por isso, porque a pessoa levou um tempo para poder adquirir experiência, foi humilde para aprender o caminho e os detalhes básicos da comunicação. Então esse é o perfil do verdadeiro comunicador, aquele que se preocupa primeiro em obter a bagagem para depois transmitir para os outros. É a hermenêutica da comunicação. Você primeiro aprende a interpretar, mas não é interpretar aquilo que você está lendo, aquele texto, aquele livro ou aquele documentário, seja lá o que for, colocando suas manias, vícios e argumentos sem base lógica ou científica alguma naquilo dali. Não. Aprender a interpretar intelectualmente é você compreender com entendimento e ter uma visão ampla, macro em relação àquilo dali. É você ter percepção da realidade daquilo dali que você interpretou corretamente e agora, depois da sua compreensão, você vai passar para os outros. Aí você coloca um produto, uma bagagem boa, que desperta nas pessoas a curiosidade de querer ouvir tal comunicador. Por quê? Porque ele tem um embasamento lógico, porque ele tem entendimento. Primeiro, dentro desse contexto envolve a escuta ativa. O que é a escuta ativa? Não é escutar apenas um barulho, porque escutar um barulho, quem tem audição, todo mundo escuta. Escutar ativamente significa entender perfeitamente aquilo que está sendo proferido, que está sendo falado. Ouvir com atenção. Olha, tem gente que é tão rude nesse sentido que, se possível for, passa 1 hora ou 2 falando um monte de besteira. Às vezes o cara ouvindo só para ser humilde, sem embasamento nenhum, tipo assim, praticamente leigo naquilo que está falando, e às vezes a pessoa que está ouvindo humildemente tem 1 milhão de conhecimentos, mais do que aquela pessoa que está lá bestialojando o tempo todo, falando um monte de arrogância. E aí, no final, quando você que tem conhecimento disso, agora é minha vez de falar, vou botar aqui algumas coisas legais que eu sei que são corretas, porque ele está meio fora e tal. Aquela pessoa que falou um monte de besteira, que não tinha base nenhuma e que não tem noção nenhuma de comunicação de verdade, ela cerra os ouvidos.
não discuta, inventa de fazer alguma coisa, sair para algum lugar, deixa você perdido falando sozinho. Por quê? Porque ela não tem noção básica de comunicação, então ela não tem escutativa. Essa pessoa não pode ter conhecimento, ela não pode ter embasamento. O apóstolo Tiago disse: a gente tem que estar pronto para ouvir e ser tardio no falar. As pessoas que falam bem, que têm conhecimento, elas não são pessoas que abriram a boca e falaram um montão de coisas, não, e ficou falando um monte de besteirol, fazendo sentido, não. Primeiro, elas ouviram bastante, ela tem uma escuta ativa. Escuta ativa, melhor dizendo, está envolvido na compreensão do comunicador intelectual. Ele aprende primeiro a interpretar, deixando suas emoções de fora, interpretando aquilo corretamente, como devidamente aquilo é, né? Depois ele compreende, levando em consideração o entendimento e a percepção, e depois ele passa a explicar com bagagem. Por isso que ele é notado, é percebido, por isso que a sua presença causa festa e aplauso, a sua ausência diminui a moral daquilo onde ele não está mais se fazendo presente, porque você tirou ali alguém que realmente tinha uma preparação, que se preocupava, fazia a coisa por amor e com muita humildade, aprendeu e continua aprendendo as regras básicas, os princípios básicos para ser um comunicador. Para quê? Para quando você chegar para comunicar com as pessoas, você chegar lá sabendo que você não vai falar de você, que você não vai falar do seu filhinho, que você não vai falar do seu pai, que você não vai falar da sua manhã, que você não vai falar do seu negocinho, daquela coisinha. Não, você vai comunicar para o mundo, sobre o mundo. Você vai escolher aquilo que é de interesse das pessoas ouvir ou assistir. Você vai selecionar os fatos, os assuntos, os babados que despertam curiosidade nas pessoas. Você não vai falar do seu ego, das suas emoções conturbadas, dos seus conflitos internos, porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Você vai comunicar sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre as coisas, e para isso você tem que ser um bom interpretador intelectual das coisas, um bom compreendedor, ter muita compreensão em matéria de entendimento e percepção, e depois saber, na prática, explicar corretamente. Por isso que muita gente diz assim: ei bicho, eu gosto de ouvir fulano de tal, porque mano, quando ele está falando, é como se a gente estivesse assistindo, vendo a coisa acontecer. Isso é resultado de profissionalismo, de estrada, de experiência, de bagagem. Isso é resultado de longos anos de amor pela comunicação. Aí você aprende a fazer a coisa da forma correta, dentro do contexto político correto. Por isso as pessoas gostam de lhe ouvir, por isso as pessoas vão continuar sentindo saudade de lhe ouvir, porque você aprendeu, você tem humildade para aprender, e não foi aquela pessoa que não passou por treinamento básico nenhum, nem na escola, e depois imaginou que comunicar é simplesmente fazer um barulho, um piqueirão de palavra, um montoado de coisas desconexas, incoerentes, descontextualizadas da racionalidade intelectual de um verdadeiro comunicador, e joga isso pro povo e diz: pronto, eu passei o dia todo aí falando, tô matando a pau, sou comunicador. Não, não é isso. Não é o muito falar, não é a quantidade de palavras, é a consistência da sua fala, é o seu conteúdo. Você sabe a história do vendedor de balões que chegou numa praia e fez propaganda do balão amarelo, do balão vermelho, do balão branco, e ficou com um balão preto na mão, e um garoto negro encostou perto dele e falou assim: por que você soltou todos os outros balões e segurou só o balão preto na mão? Você está com discriminação? Ele disse: não, garoto, eu fiquei com o balão preto na mão exatamente para mostrar que não é a cor, aí eu estico mais isso, não é a raça, não é o amontoado de palavras, não é a zoada, não é o ribuliço. Ele disse: eu fiquei com o balão preto na mão porque ele está mais cheio. Como ele está mais cheio, ele vai subir mais. Eu preciso dele nesse último momento para fazer propaganda dos meus balões. O que isso significa? Isso significa que o que faz você subir não é as trapaças, não é a malícia, não é a inveja, não é o mau caratismo, não é as agonias, não é os vícios e manias peculiares de uma má formação social. O que faz você subir e marcar na vida das pessoas que te acompanham é o conteúdo. Pense nisso. Um abraço aos grandes comunicadores.